Olá, tudo bem, pessoal? Aqui no canal do YouTube, professor Marcelo Braga, trazendo mais uma questãozinha aí para que a gente possa tecer comentários, resolver e fazer que você, se esse assunto vier a ser cobrado na sua prova de concurso, você acertar sem nenhum problema, tá certo? A questão que eu trago é do TSE de Roraima, de 2025, a banca FGD, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva agora mesmo. Não deixe de acionar o nosso sininho para que você receba todas as notificações e, ao término do vídeo, faz um like para você ajudar o canal a ascender, certo? Bom, o assunto dessa questão, coesão textual. Um assunto frequente em todas as provas de língua portuguesa de concurso público. É fundamental nós aprendermos como resolver questões desse tipo de forma bem prática, independentemente de haver uma pegadinha ou não, independentemente de ser uma questão marota ou não, tá certo? Então, se você observar bem como é que você deve proceder, você não vai errar mais esse tipo de questão. Então, venha comigo, vamos verificar a questão da FGD. FGV TCE Roraima 2025. Bom, a instituição primeiro apresentou um texto, tá certo? E destacou, na verdade, ela sublinhou, tá, os termos, né? Observamos aí que são pronomes, perfeito? Eu destaquei para ficar mais claro. Então, a instituição traz o seguinte anunciado. Abaixo há um texto com vários termos sublinhados. Eu destaquei para a gente visualizar bem. E aí, no finalzinho do texto, ele diz: os termos sublinhados mostram coesão com elementos anteriores. Perfeito. Então, vou fazer a leitura e nós vamos verificar a quem esses termos se referem, ou seja, qual é o referente linguístico desses termos. Todos eles anafóricos. Anafórico por quê? Porque faz menção a um termo anterior. Então, vamos lá. Para quem escreve memórias, onde acaba a sua lembrança? Onde começa a ficção? Talvez elas sejam inseparáveis. Os fatos da realidade, estes são como pedra, tijolo, argamassados, virados para a parede, casa pelo saibo, pela cal, pelo reboco da verossimilhança. Manipulados, todos eles, pela imaginação criadora daquele que escreve. Então, vamos observar. No momento que você verifica uma questão como essa, o primeiro passo é você já ter em mente a quem o termo se refere. Então, nós vamos buscar os referentes linguísticos de cada pronome desse, né? De cada termo destacado. Então, veja bem, o pronome sua refere-se a que termo? Poxa, Marcelo, o pronome sua refere-se a quem escreve. Perfeito, então é o quem. Por quê? Porque o quem é o sujeito da forma verbal escreve. Então, para quem escreve memórias, onde acaba a sua lembrança? Acaba a lembrança de quem escreve. Então, esse quem é o sujeito. Então, sua se refere ao quem. Talvez elas sejam inseparáveis. Elas quem? Para quem escreve memórias, onde acaba a sua lembrança? Onde começa a ficção? Opa! Elas faz referência a memórias e à ficção. Perfeitamente. Os fatos da realidade, estes são como pedra. Opa! Estes quem? Fatos da realidade. Professor Marcelo, eu pensei que o estes fosse catafórico. E ele é catafórico. Mas ele pode também ser usado como anafórico em duas situações. A primeira delas é exatamente quando ele quer enfatizar o termo anterior. E o outro momento que ele é anafórico é quando você tem por cita, por exemplo, dois elementos e quer fazer menção ao último. Então você usa este ou estes, ou esta ou estas. Perfeito? Muito bem. Então aqui no caso refere-se aos fatos da realidade. Manipulados, todos eles pela imaginação. Todos eles também se referem aos fatos da realidade. Ok? Pela imaginação criadora daquele que escreve. Opa, o que se refere a daquele. Prontinho. Então, agora é só ir para a opção e verificar qual é o termo correto ou errado, a depender do enunciado que ele pretende. Então, vamos verificar o que é que ele deseja. Entre eles, assinale aquele que apresenta o antecedente erradamente. Então, o enunciado diz assim: os termos sublinhados mostram coesão com elementos anteriores. Entre eles, assinale aquele que apresenta o antecedente erradamente. Sua refere-se a quem? Visualizando no texto que sim. Sua refere-se a quem? Que refere-se a daquele? Também percebemos que o que faz referência a daquele. Estes referem-se a fatos da realidade? Perfeito. Todos eles, a fatos da realidade? Também. Elas, memórias? Opa, aí vem a pegadinha da expressão. Não? Elas referem-se à memória, mas não somente a memórias. Refere-se tanto a memórias, perfeito? Vou destacar aqui, como ficção. Muita gente
marcou o item D como errado. Na verdade, é o item E, porque elas são, talvez elas sejam inseparáveis. Quem? Memórias e ficção. Perfeito? Então, muita gente optou por marcar a letra D, mas a letra correta é a letra E. Isso quer dizer que, se você ficar atento, você não erra uma questão de coesão textual. Mas se você deseja, na verdade, aprimorar os seus estudos, então eu deixei aqui para você, olha, nesse, valeu, eu troquei aqui o dedo. Deixei para você, tá certo? Nesse card aqui, o link, para que você possa clicar nesse link e ter um estudo mais amplo sobre coesão textual, perfeito? É isso aí, não esqueça de deixar o nosso like e até, claro, a nossa próxima questão, tá bom? Um grande abraço, até lá.